A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Rogério, estou aqui dividindo e partilhando um conteúdo de uma apostila que eu tive acesso para a honra e glória de Deus, chamada Julgamento da Casa de Deus. Estamos falando dos livros que são utilizados justamente para poder efetuar o processo do juízo. Lembremos de João 16, verso 8. O que está escrito lá? E o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus para que possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É sobre o juízo que eu estou falando aqui. Já tratei de vários tópicos e hoje eu gostaria de utilizar esse tópico, falando sobre paz, para fazer um introdutório referente ao livro em questão, que nós vamos falar hoje nos seguintes slides aqui no processo, no decorrer, no avançar, nós vamos tocar nesse ponto. Primeiramente, o que é paz? O que é paz para você, meu irmão? Tudo que nós precisamos na nossa vida é paz. E paz, quando nós cumprimentamos um irmão de outra fé, de outra denominação, pode ser, nós desejamos a ela o quê? A paz. A paz de Deus. Tudo que o ser humano precisa de paz. Mais paz e menos guerra. Porém, a paz, assim como a felicidade não é ausência de sofrimento, a paz também não é ausência de guerra. Nós precisamos combater o mal, não respeitar o mal, para que possamos viver em paz. E paz com quem? Paz com Deus. Então nós respeitamos o quê? Os mandamentos de Deus, justamente para podermos estar em paz com Deus. O mais importante para o ser humano é estar em paz, mas precisamos estar primeiramente em paz com Deus. E será que nós estamos em paz com Deus? Olha essa citação da senhora White, num dos esboços, referente às obras missionárias nos países estrangeiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presta atenção nesse esboço e nesse conteúdo. Comecemos agora para a honra e glória de Deus. Um momento, deu um probleminha aqui. Aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Prestem atenção nessas palavras. Lembremos que vamos falar sobre paz. Aqui tem uma imagem, vou comentar rapidamente e nós vamos começar aqui. Será que nós estamos em paz com Deus? Josué é representado implorando ao anjo: estamos engajados no mesmo trabalho? Quem é esse anjo? Esse anjo que se representou, apresentou-se para Josué, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento é considerado nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? Continuemos. Nossas súplicas estão ascendendo a Deus com fé viva? Será que nós estamos levantando um clamor com uma fé viva a Deus? Estamos abrindo a porta do coração para Jesus e fechando todos os meios de entrada para Satanás? Será que nós estamos ainda respeitando o mal, respeitando o pecado? Será que nós não aprendemos ainda a odiar aquilo que Deus odeia? Essa é a grande questão. Continuamos. Estamos obtendo diariamente luz mais clara e maior força para que possamos permanecer na justiça de Cristo? Estamos esvaziando nossos corações de todo o egoísmo, a porta de todos os pecados, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e purificando em preparação para receber a chuva serôdia do céu, que é o último poder do Espírito Santo para a sua igreja. Será que nós estamos nesse contexto, meus irmãos? E agora eu falo sobre essa imagem. Essa imagem é de um rei que deveria estar batalhando, estava tudo em paz, estava tudo em tranquilo. Mas como eu disse, ter paz não significa ausência de guerra. E nesse momento, esse rei, ele se submeteu a ficar em paz com ele mesmo, em vez de estar na guerra, no campo de batalha, com o seu exército. Ele preferiu ficar em paz em casa. Sabe quando você precisa trabalhar? Eu tenho que trabalhar, mas não. Hoje eu não quero trabalhar, vou dar um cano no serviço. E tudo que você naquele dia não rende, porque tudo que naquele dia você acaba fazendo coisas que não deveria fazer. E aí no outro dia você está mais cansado do que se tivesse trabalhado, porque você fez um monte de coisa, um monte de estripuria. A mesma coisa aconteceu com esse rei. Em vez de ele estar no campo de batalha para justamente continuar com o reino de paz que ele tinha obtido, o que ele fez? Ele ficou em casa. E aí mostra a imagem desse rei em sua janela, vendo infelizmente, cobiçando infelizmente a mulher de um próximo. Esse rei, nós vamos falar sobre ele, é o chamado rei Davi. E essa mulher é Batseba. E ela
ele se apaixonou por ela quando a viu tomando banho. Então a questão é o seguinte, a cobiça, aqui ó, os pensamentos, se ele estivesse na guerra, na batalha, trabalhando, fazendo a sua missão, se ele estivesse cumprindo de fato o seu papel e missão que cruza, ele não teria, nesse momento, adulterando em seus pensamentos, né? Continuemos aqui. Agora é um momento, meus irmãos e minhas irmãs, em que devemos confessar e abandonar nossos pecados, todos, de pensamentos, ações, os consumados, os não consumados, para que eles possam ir antecipadamente ao julgamento e serem apagados. Nós precisamos realmente apagar, permitir que Deus risque os nossos pecados do livro do registro, do livro da iniquidade. Continuemos. Agora, meus irmãos, é a hora de purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito aperfeiçoado e santificado no temor de Deus. Desculpa aqui o tom de voz, mas isso é urgente para a igreja. Nós somos a última geração, meus irmãos. É perigoso atrasar esse trabalho. Satanás está mesmo agora procurando, por meio de desastres no mar e na terra, já viu falar de mudanças climáticas? Está tirando a vida ceifando a vida de milhares, através de drogas, doenças, baladas, através desse mundo de pecado, através de desastres naturais, de tantos quanto for possível. Qual é a defesa do povo de Deus neste momento? Qual que é, meus irmãos? Lembremos que nós temos que estar em paz com Deus. Não adianta você estar em paz com a sua família, em paz com o seu cônjuge, em paz com a sua mulher, ou em paz com com os seus amigos, se você não está em paz com Deus. Ok? E Deus fala e exige de nós. Para nós estarmos em paz com Ele, nós precisamos estar em paz com outras pessoas também. Então continuemos aqui nesse estudo falando sobre uma transição para o livro que nós vamos falar que está em questão agora. A nossa maior arma contra os ardis de Satanás é uma conexão viva. O que é algo vivo? Algo que respira, algo que continuamente está ali, ó, pulsando. Porque o corpo ele está vivo, o coração continuamente, constantemente está pulsando. Então nosso coração deve pulsar, deve buscar. E o que é isso? Qual é a respiração? O que dá vida ao cristão? É a vida de oração. Sem oração, o cristão não vive. Sem estudo da palavra, ele não se alimenta, ele não sustenta, ele não consegue andar os caminhos do Senhor. Nós precisamos de uma conexão viva com o céu, através da tua palavra, de uma vida de oração e da igreja, tá ok? Olha o que está escrito aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom rapidinho. Consegui. Se quisermos viver em segurança contra a pestilência nociva, se quisermos ser preservados dos perigos visíveis e invisíveis, devemos esconder-nos em Deus. Já viu falar de Gálatas 6, do verso, se não me engano, é o 12 seguintes, que fala sobre a armadura do cristão, que Paulo fala sobre isso. Nós precisamos mais do que nunca. Devemos esconder-nos em Deus. Devemos garantir o cuidado protetor de Jesus e dos santos anjos nestes dias de perigo. O Senhor deseja que andemos diante dele com humildade, em vez de tentar encobrir os nossos pecados. Ele queria que os confessássemos, como Josué confessou os pecados do antigo Israel. Então não é confessar apenas o seu pecado, é confessar também o pecado da sua casa, é confessar o pecado da sua família, é confessar o pecado do seu povo, do seu pequeno grupo, da sua igreja. Deus quer que realmente possamos ter o coração totalmente aberto e lembremos de nossas falhas e possamos realmente estar totalmente despido dessa justiça própria e clamar pela justiça de Cristo na nossa vida. Professamos ser depositários da lei de Deus. Professamos estar edificando os velhos lugares devastados e levantando os alicerces de muitas gerações. Se esta grande e solene obra realmente nos foi concedida como povo do juízo, meus irmãos, quão importante é que nos afastemos de toda iniquidade. Como eu falei, nós temos que colaborar para que Deus possa riscar do livro da iniquidade todos os pecados não confessados e não abandonados, aqueles acariciados domésticos, aqueles, infelizmente, que nos pega de surpresa, porque o nosso intelecto, o nosso cérebro trabalha 70% ele trabalha de modo automático, então nós precisamos clamar para que Deus mude a nossa maneira de se vestir, de falar, de se comportar, para que Cristo realmente possa florescer e as pessoas possam ver e sentir em nossa vida, em nosso coração, a presença de Jesus.
Continuemos. Satanás, um acusador dos irmãos. Então, foi justamente esse título da qual eu peguei a fonte dos esboços históricos das missões estrangeiras dos Adventistas do Sétimo Dia, na página 155, ou Esteques 155, verso 1. Aí está a fonte, tá bom? Lá dos escritos da Sr. White, que nos ajuda a entender o tema juízo, o julgamento da casa de Deus, e nos afastar justamente deste acusador, ok? Vamos lá. O livro da razão. O que é o livro da razão? Esse é o livro que eu quero falar. Usei essa ponte. Será que eu e você estamos em paz com Deus? Fiz essa introdução, esse introdutório para esse ponto agora nesse estudo. O livro da razão. O que é a razão na vida do ser humano? O que é o juízo e a razão? Qual que é a função? É dominar o apetite, os sentimentos e as paixões humanas. Quem não tem razão é dominado por paixões. Então, geralmente, vai vendo, juízo e a razão. Geralmente, o que Satanás quer fazer? Quer fazer com que as paixões, os sentimentos e os apetites estejam dominando a razão e o juízo. Sendo que Deus nos criou para que a razão e o juízo dominem essas três coisas. E foi justamente isso que Satanás buscou tentar Cristo no deserto. Depois de quase 6 semanas, Satanás apareceu e tentou Cristo no apetite, tentou Cristo na presunção e tentou Cristo também na adoração. E nós estamos aguardando a manifestação do iníquo, do anticristo, que fará com que todos e todas aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida venham adorá-lo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos para o livro da razão. O registro no livro no céu. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, o que está escrito no livro da razão? Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou infortúnio de outrem. E é historiado como fraude no livro da razão do céu. Profetas e Reis, página 652, e Conselho sobre Mordomia, página 144. Continuemos. Neste livro, o livro da razão, dos pensamentos, dos pecados não consumados, estão registrados os pecados não consumados, ou seja, os pecados dos pensamentos impuros. Lembre que Davi estava cobiçando Batseba. Foi ali que começou os pensamentos dele, a trama para o mal. Tudo começa pelos pensamentos, depois vem os sentimentos, e os sentimentos nos impulsiona a agir. E dessa forma, o nosso cérebro vai se acostumando com o mal. Enquanto que no livro da iniquidade estão registrados os pecados consumados, foi o livro que nós estudamos em vídeos passados, agora são o livro da razão é referente aos pecados não consumados, aqueles que pensamos. O principal objetivo do registro dos pecados dos pensamentos é para nos mostrar que no tribunal divino nada passa por alto, nem os nossos pensamentos escapam, meus irmãos. O livro da razão quer nos mostrar que no tribunal divino nem um pensamento maligno passa por alto, escapa. E que somos responsáveis por eles perante quem? Deus. Mensagem aos Jovens, páginas 75 e 76. Veja a seguir um exemplo mencionado por Jesus. Vamos ver esse exemplo mencionado no Novo Testamento pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador, Ele que pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos participar desse estudo e sermos hoje o povo do juízo. Olha o que está escrito lá. Adultério no pensamento. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la aqui nos pensamentos, já cometeu adultério com ela em seu coração, em sua mente. E como eu disse, para o nosso cérebro não faz diferença se nós imaginarmos ou fazermos. Né? Tem um vídeo que eu aconselho os irmãos a estudarem, neuroplasticidade do cérebro e a santidade.
como o nosso cérebro, 70% do nosso cérebro trabalha de forma automática. Então, se nós nos acostumarmos a olhar e a cobiçar, então isso se torna um caminho automático. E isso é muito difícil ser tirado, a não ser com muita oração e com Cristo comunicando, permanecendo na palavra e clamando e pedindo para que Deus tire isso de nós. Não é só adultério, são vários outros, como está aqui, existe o quê? Os 10 mandamentos. Então pode ser uma idolatria, pode ser o furtar, o roubar, pode ser o falar mal do seu próximo, só em pensamento. E isso não passa por alto, nós precisamos clamar a Deus e pedir perdão, Pai, porque eu pensei isso. Perdão, Pai, porque eu pensei em falar isso com a minha esposa, com pessoas no nosso dia a dia. Como é difícil hoje, nesse mundo corrido, de tanta agitação, ter paz. Paz na nossa casa, paz no nosso trabalho. Até mesmo na igreja é difícil, meus irmãos. E nós sabemos disso. Não é fácil. Então, voltando para esse ponto de Mateus 5, 27 e 28, onde Cristo fala do adultério. Tá ok? Continuemos. Vamos ler aqui 2 Samuel 11, 2. Aqui tem uma pirâmide. E essa pirâmide, ela representa o quê? O juízo é quando o ser humano se coloca como juiz e não aceita o juízo divino. Então, muitas das vezes, por que pecamos? Por causa do egoísmo. Nós queremos nos separar de Deus e ser mais do que Deus. Isso é muito sério, tá bom? E sucedeu depois do ano ter expirado, na época em que os reis saíram para a batalha, que Davi enviou Joabe no seu lugar, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Lembrando, ele mandou todo mundo para lá. É lá o primeiro slide. Aquela imagem. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando. Quem era essa mulher? Batseba, esposa de Urias. E a mulher era muito bonita de se olhar. E ele ficou olhando, cobiçando, pensando, sentindo. E ele agiu. Ele agiu friamente. Não quis saber se ela era casada, não quis saber se ela tinha algum relacionamento com outra pessoa, não quis saber. Ele usou o seu título para se relacionar com aquela mulher. E essa mulher, Batseba, é a mãe do rei Salomão. Tá ok? Quero fechar com essa seguinte citação aqui da senhora White sobre esse aspecto. E amanhã falaremos mais sobre isso, tá ok? Deixa eu ampliar aqui. Rapidinho, meus irmãos, eu esqueci de deixar pronto aqui. 2 Samuel 11. Aqui está a imagem de Davi. Estou passando aqui rapidinho, meus irmãos. Rapidinho, momento. Bem no começo aqui. Aqui, achei. Tá bom? Achei. Eu vou ler para os irmãos aqui. Foi o espírito de confiança e exaltação própria. Deixa eu melhorar isso daqui. Um momento. Deixa eu melhorar aqui, meus irmãos. Perdão aqui pela falta de organização. Tá aqui, ó. Foi o espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. Então lembremos de Cristo no deserto. Cristo usou o espírito de exaltação própria? Não. De egoísmo? Ele pensou em satisfazer o seu estômago? Não. Ele pensou em aliviar
o seu fardo? Não. Ele pensou em algum momento ser adorado? Não. Tudo estava voltado para o Pai, tá bom? Foi espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda de Davi. Então a exaltação própria, o desejo de supremacia é um problema. Continuemos aqui. A lisonja e as sutis atrações do poderio e do luxo não deixaram de ter efeito sobre ele. Relações com as nações circunjacentes também exerceram influência para o mal. A relação de Davi com outras nações. Segundo o costume que prevalecia entre os governantes orientais, crimes que não seriam tolerados nos súditos não seriam condenados no rei, o qual não tinha o dever de se observar as mesmas restrições que os súditos. Tudo isto tendia para diminuir o senso de Davi em relação à excessiva malignidade do pecado. E em vez de confiar humildemente no poder de Jeová, começou a confiar em sua própria sabedoria e poder. Logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte da força, procura ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. Então, depois que depois que Satanás consegue nos separar de Deus, ele começa a impor desejos carnais, para que você seja mais carnal, e assim se afaste de Deus. A obra do inimigo não é feita abruptamente. Não é. Ao princípio, súbita e surpreendente é uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas. Negligência de ser fiel a Deus e de confiar nele inteiramente. Disposição para seguir costumes e práticas do mundo. Te lembra alguma coisa? Isso aqui eu encerro. Hoje o mundo, ele reza, ele prega, ele ensina o secularismo, o humanismo. O homem deve confiar em si mesmo. Confie em você, confie nos seus sonhos. Mas às vezes esses sonhos estão alicerçados em mentiras. E muitas das vezes nós não podemos confiar, porque a palavra de Deus diz claramente: maldito é o homem que confia em outro homem, principalmente um homem que não é fiel à palavra de Deus. Então, o manual do fabricante diz que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o livro da razão anota tudo, não passa nada, nem pensamentos. Então, eu e você não podemos ser como Davi. E aqui essa citação nos mostrou que a melhor forma que Satanás tem para nos separar da presença de Deus e separar a nossa alma, a nossa mente de Deus, é nos colocando em situações onde nos afastamos do nosso papel e da nossa missão. Nós temos que tomar cuidado, tá bom? Para que possamos manter a paz com Deus, nós precisamos guerrear constantemente contra o mal. E todo tipo de mal, toda forma de mal, não respeitá-lo, mas combatê-lo da maneira correta, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Amanhã continuaremos falando sobre o livro da razão, que analisa os pensamentos, os pecados não consumados. E eu encerro esse vídeo em nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos. Desculpa alguma coisa. Estamos juntos e vamos continuar firme nesse estudo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Se preparando para receber a chuva serôdia, se afastando de todo egoísmo. Principalmente o adultério espiritual. Deus abençoe grandemente você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.